E aí pessoal, vamos lá, começar a segunda aula aqui, cheio de tutoriais. A gente tinha conversado a respeito do planejamento aqui. Ficou faltando a parte dos links que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, mas vale a pena mostrar aqui. Desculpa. Canal do YouTube, tá? O e-mail, Facebook, a página do Facebook e o Twitter, tá? Então, se vocês quiserem entrar em contato, vocês conseguem por aqui. Para o planejamento do curso. Então foi isso, aula 1, aula 2 foi, vamos fazer agora. Então, o que ficou pendente vai ser só a apresentação do canal que eu vou fazer posteriormente, quando tiver um pouco mais evoluído. Então vamos lá, introdução da linguagem. A linguagem e a plataforma surgiram juntas, né? E até hoje, mesmo com o suporte a outras linguagens, o C# continua sendo a principal da plataforma .NET, tá? Então tem Basic, Python, Ruby, Pascal, C++, Haskell, Lua, J#, F# e JavaScript. Lua tem a questão de desenvolvimento de jogos, e o J# é o Java para .NET, que foi descontinuado aí porque tinha parceria com a Sun, que tem os direitos do Java, né? Mas aí teve uma questão que acharam por bem terminar a parceria, porque acharam que o .NET não estava fazendo o que era o especificado para o Java, não sei o que, estava desvirtuando o Java, enfim. Então, hoje em dia não tem mais essa parceria. Então, se tiver um programa em Java, você pode exportar para .NET, mas o fluxo inverso não ocorre. Isso, resumindo, é quando eu estou gravando a videoaula. Então, excelente, olha só que beleza. Então, vamos lá, aqui o overview da plataforma, versão 1.0, 2002. Aí foi até 4.5, que é a 4.5.2 é a atual. A 1.1, 2003, por aí vai. Esse SO Windows e Windows Server é questão de compatibilidade, tá? Então, por exemplo, o Windows 3.0 é compatível com Windows Vista e com Windows Server 2003 e 2008. Então, as novidades, vocês vão perceber muito as atualizações do ASP.NET e a do NET, que constantemente estão sendo atualizadas. A do NET é questão de dados, de banco de dados, e a ASP.NET é uma aplicação web. A grosso modo é isso. Então, atualizações nesses dois, aí que tem suporte para banco de dados Oracle, suporte IPv6 e a nova versão do CLR. Atualização no ASP.NET, a do NET novamente, melhorias e funcionalidades em linguagens que a plataforma já dá suporte, arquitetura 64 bits, FTP, SMTP, introdução a generics, novidades com XML e Windows Form, API de proteção de dados, computação distribuída e a nova versão do CLR. E ela só viria a mudar novamente na versão 4.0 CLR. Aqui, ó, Common Language Runtime, tá? Então aqui, vou ver se eu falei aqui, na versão 3.0 é interessante falar isso: WPF, WCF, WF, Card Spaces, WPF para apresentação, WCF para comunicação e o WF para workflow. Na versão 3.5, aí que a gente já estava com o Visual Studio 2008, atualização para ASP.NET novamente, a do NET novamente, o CLR continua na versão 2.0 e tiveram outras atualizações para WPF, WCF, WF, vários itens aqui dentro do desktop, além do novo recurso chamado Link. No 4.0 teve a introdução do F#, suporte ao Iron Python e Iron Ruby, além do suporte do contrato de código, uma nova versão do CLR, que a gente tinha falado. Na versão 4.5 teve suporte para aplicativos no Windows Store e atualizações da WPF, WCF, WF e ASP.NET. Então daqui para frente, depois que foi inserido, até então eles vão
atualizando a ASP.NET, a do NET, da PF, da UCF e por aí vai. Na 4.5.1 teve suporte ao Windows Phone Store nativo, o redirecionamento de associação automática e aprimoramento de desempenho e depuração. Na 4.5.2, que é a atual, novas APIs para o sistema ASP.NET transacionais, sistema de API redimensionado de mais forma, melhorias na criação de perfis e ETW além de testes de stress. Beleza? Então, um overview bem rapidão aqui na ferramenta que a gente vai utilizar. Essa aqui é a página inicial com alguns projetos recentes que eu mexi. Então aqui vocês podem mexer para qualquer lado aqui, tirar qualquer uma dessas abas aqui e botar para o lado que for mais conveniente. Na criação do projeto vai ser criada uma solução à direita aqui, então podem ser agrupados projetos dentro de uma solução. Mas a gente vai ver isso de uma forma mais profunda nas próximas aulas, tá? Então é isso, nos vemos na próxima aula, um abraço.